Oiês, bem-vindo a mais um GTC Cast, o podcast que tem o intuito de fazer da sua vida um lugar melhor depois de nos ouvir. Eu sou Thaís Campbell e hoje eu tô com uma convidada super especial. Ela é a doutora Ana Júlia Perdigão, mas para os íntimos, Doc Ana ou Aninha. Chegou há pouco tempo em São Paulo e já faz parte do GTC, nos trazendo muita alegria. E vou contar já algumas curiosidades que a gente vai querer explorar melhor aqui no nosso bate-papo. Eu achei até difícil falar, porque as meninas fizeram toda uma pesquisa, que ela ama aventuras e trilhas. E tem uma parte que eu vou contar que ela ama paçoca e pipoca, mas eu vou explicar melhor o porquê desses dois também. Muito bem-vinda, amiga! Obrigada, prazer enorme estar aqui hoje. E vamos descobrir um pouquinho mais sobre mim, né? É isso, essa é a ideia. Até porque ela é muito reservada, tanto que tinha várias coisas aqui que eu não sabia. Então a gente vai descobrir até juntos. E porque a gente não tem tempo de conversar tanto no corre, né, Aninha? Verdade. Então vai ser uma ótima oportunidade para descobrir aqui mistérios de Ana. Começando, inclusive, a primeira pergunta que eu tenho feito para todas as docs lá do grupo é: quem é a Ana Júlia, além da medicina, né? Não só a doutora Ana Júlia, mas conta um pouquinho aí de trilhas, aventuras, paçoca, pipoca, conta um pouco mais. Tem um pouquinho disso tudo mesmo, né? Então, acho que a Ana Júlia fora do consultório é uma pessoa, igual você falou, um pouquinho mais reservada, mas eu gosto daquelas pessoas que estão ali na minha proximidade. Então, gosto muito daquele momento em família, né? Então, tem um momento ali de filha, tem um momento de irmã, porque eu tenho um irmão mais velho, então gosto de, sempre que possível, estar passando um momento com eles. Tenho aí o paçoca e a pipoca, né? Então, sou mãe de 2 gatinhos, que eu amo muito, apesar de serem muito bagunceiras, mas isso aí no dia a dia a gente releva. Gente, ela conta cada coisa deles que eu fico chocada. Eu já não amo gatos, porque eu não tenho assim uma intimidade com eles. Eu acho que eles vão me atacar o tempo todo. E aí, depois do que ela me conta, até assim, de madrugadas, de bagunça, Sim. eu falo, nunca serei mãe deles. Mas nunca diga nunca, né? Então, eu vou parar por aqui. É isso mesmo. E pra mim foi fofuras. meio que assim também. Eu nunca fui muito apaixonada por gatos, até começar a conviver um pouquinho mais com eles. E foi Essa ali parte eu nem adquirindo. sabia. Você não gostava. E foi Eu- quando que você começou essa relação com os gatos? Na verdade, foi através do meu marido, André, Tá. né? Porque a gente namorava. A família dele tinham 2 gatinhos, né? E um era muito carinhoso, muito amiguinho, tipo um cachorrinho mesmo do que a gente tá habituada, né? Que gostava de brincar, de pegar bolinha e tudo mais. E eu fui ali desenvolvendo aquele carinho por ele. Sim. Até que ele notou esse carinho todo que eu tava tendo e decidiu me presentear com um gatinho. E a partir dali fui adquirindo os meus pets todos com nome de comida, curiosamente. Adoro! Eu amei isso. E essa parte aventureira, como é isso? Então, nós, né, tanto eu quanto o André, meu marido, a gente gosta muito de viajar. Aham. E da minha parte, eu sempre tento incrementar com algum tipo de aventura. E ele acaba topando porque ele gosta de mim, mas não gosta tanto da parte da aventura. Mas eu sempre tento achar alguma trilha, alguma coisa pra gente poder fazer. Então, nas nossas últimas viagens, já subimos montanha, subimos vulcão, entramos dentro de trilha pra poder andar mata dentro 7 quilômetros, subimos de balão. E ela é tão Então- reservada que, tipo, sei lá, uma das últimas viagens foi uma vinícola, eu achando assim que tinha sido um passeio tão tranquilo, então ali rolou aventura também. Sempre tem alguma. Sempre tem, E o olha. André acaba topando todas, Ele porque eu não topa. dou muita opção pra ele, mas Muito ele acaba bom. se divertindo também. E de onde você é, amiga? Conta aí suas origens também. Meus pais, né? Vou começar por aí. A minha mãe é piauiense e meu pai é mineiro, lá se conheceram. Então eu nasci em Belo Horizonte, mas foi basicamente uma cidade onde eu nasci, porque posteriormente nós mudamos para o Espírito Santo. Então cresci toda a minha infância, foi, né, em Guarapari, bem no litoral, que é muito conhecido aí pelos mineiros, né? Sim, super. Então, cresci lá e aos 15 anos fui morar fora do país, né? Como muitos de nós, fui fazer intercâmbio com o plano inicial de ficar 1 ano e foram surgindo novas oportunidades. Você foi pra onde? Fui para os Estados Unidos, né? E aí fui para o estado de Indiana, bem no norte mesmo. Fui com essa ideia de ficar 1 ano e foram surgindo oportunidades e acabei, ao final das contas, ficando 4 anos ao todo. Uau! Isso foi com que idade que você foi pra com lá? 15 anos. Com 15 anos. Então, você terminou a sua graduação ali de escola lá.
Exato, fiz todo o meu high school lá. Sim. E aí, no meu último ano, eu ainda estava em dúvida entre voltar ou não para o Brasil. E surgiu uma bolsa que caiu do céu, né, numa faculdade lá. E eu pensei melhor, eu falei, já que eu estou aqui, já que tem essa bolsa, eu vou aproveitar essa oportunidade. E aí, acabei fazendo mais um ano de faculdade. Começou a faculdade lá. Comecei faculdade lá, de medicina. E aí, ao final, foi que eu me dei conta de que realmente meu lugar era no Brasil. Tá, nossa, ainda bem, né, pra gente ganhar ela aqui, gente, porque com 15 anos, e como foi essa aventura na sua vida, né, Mais que é tão uma. novinha, numa fase de tantos desafios, porque é a adolescência ali, né, tantos questionamentos, e pro outro canto do mundo ali, né, porque bem no norte, frio lá, né. Exato, frio demais. Então, uma outra realidade, inclusive climática, não só cultural, né. Correta. Conta aí. E algumas pessoas me perguntam, né, por que eu fui tão nova, mas na verdade é porque eu sempre tinha na minha cabeça de fazer medicina. Então, como eu queria ter a experiência do intercâmbio, mas ao mesmo tempo não queria perder aquele tempo de estudo por conta do vestibular, eu conversei com os meus pais, a gente achou que seria uma melhor opção se eu fosse no meu primeiro ano de ensino médio pra lá, com a ideia de retornar depois. Rapidinho. E aí eu teria esses 2 anos, de fato, para eu me preparar para o vestibular de medicina, né? Então foi por isso que eu fui tão nova. Mas, de fato, assim, foi uma experiência maravilhosa em muitos sentidos. Aprendi muito, né? Tive a oportunidade de ter contato não só com os americanos, mas com outras culturas, porque era um lugar que recebia muito intercambista, né? Então, a gente fez ali aquele ciclo de amizade. Então, foi um tempo muito gostoso e prazeroso. E aí, como foi voltar pro Brasil, depois de tanto tempo fora, né? Porque é isso, a gente tem o choque cultural de quando vai e um choque de quando volta também, né? Foi desafiador em muitos sentidos. E, na verdade, foi uma coisa que foi muito bem pensada. Porque eu já tinha uma vida bem estabelecida, né? Depois de 4 anos morando lá. Então, eu já tinha ali a minha vida bem endireitada em termos de trabalho, em termos de estudo. Mas eu tinha um propósito maior que eu acreditava nele. Então, eu decidi realmente voltar e começar tudo do zero. Então, nesse sentido, foi bastante difícil, principalmente da parte dos estudos, porque para quem já morou fora, principalmente nos Estados Unidos, sabe que as rotinas de escola de lá são completamente diferentes das nossas. Então, a parte de matemática, de português, de tudo que todo mundo aqui já estava por dentro, eu tive que, de fato, aprender do zero. E eu tive 1 ano para fazer isso, até que ao final daquele ano eu consegui passar no vestibular. Tá, então ainda deu essa pausa aí de 1 ano pra voltar. Exato. Na verdade, aí começar de novo, né? Começar de novo. Porque esse primeiro ano que você fez lá de faculdade não conseguiu aproveitar, né? Não consegui aproveitar. Né? Então, eu fiz 1 ano de pré-vestibular, ao final desse ano eu passei. E você falou então que nesse tempo que você ficou lá, que você trabalhava também, não estava só estudando. Exato. Mas eu trabalhava dentro da minha faculdade, porque eles davam uma oportunidade de pequenas coisas, né? Pequenos trabalhos ali pra você juntar um dinheirinho. Então, eu tinha esse trabalho, ganhava ali o meu dinheiro, né? E já tava me encaminhando, de certa forma. Esses segredos de... Porque Doc anda muito discreta, tem várias coisas que eu não sei. Mas fala tanto sobre ela, agora que a gente já conhece um pouco mais, né? Esses pequenos detalhes é muito ela, assim, né? Mostrar que com 15 anos já ir morar fora. E aí depois trabalhar pra ajudar ali no sustento fora, né? Isso é muito você, amiga. E a gente que te conhece agora um pouquinho mais, né? E aí você voltou, ficou esse 1 ano e fez a faculdade aonde? Porque nisso seus pais continuavam morando em Vitória, você voltou pra lá? Voltei pra Vitória, correto. E aí eu fiz a minha faculdade lá mesmo, foi uma opção e foi aonde eu passei, eu queria fazer, né? Que bom. Mas ao final daquele ano de faculdade, daqueles todos os anos, eu queria muito fazer minha residência fora, né? E na minha cabeça eu queria muito vir pra São Paulo e fui muito focada nisso, né? Tanto que eu fiz ao todo 12 provas de residência, 11 foram em São Paulo. Uau! Uma foi em Minas Gerais e essa uma foi a que eu passei. Então, gente, não sabia disso também. Porque é isso quando a gente vai prestar tanto pra fazer medicina e depois quando vai fazer residência, é um pouco diferente de outras profissões ali, que a pessoa tenta 1, 2 faculdades, a gente sai tentando em tudo, porque como é muito difícil, né? Correto. Então, me identifico, quando eu fui prestar também pra dermato, prestei em uns 12 lugares também, às vezes fazendo prova à noite num lugar, num dia, viajava a noite toda
toda para chegar no outro, porque é na mesma época, né, as provas. Era isso e aí mesmo. das 11 aqui em São Paulo, você passou em Minas. Exato. E aí naquela época... Minas aonde? BH. Em Belo Horizonte. Tá. Isso. E na época, no meu coração, eu entendi que não era algo pra ser, né? Que era realmente o meu destino ir pra Belo Horizonte, que é, apesar de ser a minha cidade natal, igual eu falei, eu nunca tinha morado. Então, por outro lado, foi muito bom, porque eu tinha família lá, né? Tinha amigos, então pude ter um pouco mais de contato com ele, conhecer minha cidade natal um pouco mais, né? Porém, cheguei bem na época do Covid, né? Me mudei pra Belo Horizonte em 2020. Covid começou em 2020. Uau. Então teve essa questão toda também de repente me encontrar numa situação nova, uma cidade nova e todo mundo dentro de casa. Puxa vida. Nisso você já namorava? Ainda não. Já namorava. André, vocês se conheceram então durante sua faculdade? Durante a faculdade, isso. Então já namorávamos e começamos a namorar à distância, porque era o que dava pra fazer na época. Essa parte da história dela também, eu fico muito chocada porque eu não sou uma pessoa da distância, eu sou uma pessoa assim do próximo, do bem juntinho. E aí ela contou, né, então, que começou a namorar já à distância, e aí já veio logo pandemia também, então você lá em BH e ele... Em Vitória. Em Vitória. Exato. Tá. E ao longo desses 3 anos, nós ficamos aí nas indas e vindas. Sim. Né? Às vezes um ia, depois o outro ia. E ao final dos 3 anos aí sim, fomos morar juntos, mas durante muito tempo a nossa relação foi à distância. E deixa eu voltar uma partezinha, né? Eu gosto de ir numa cronologia, mas tem uma coisa que eu não te perguntei, porque a gente acabou falando que você já entrou, né? Medicina. Como foi essa escolha na sua vida? E quando você escolheu medicina, você já sabia que queria dermatologia? Como foi isso? A medicina, eu acho que foi uma coisa que foi escolhida pra mim, na verdade. Eu não entendo muito bem, mas porque eu era muito pequena, minha mãe me conta que desde pequenininha eu comentava que eu queria ser médica. Mas eu não tenho nenhuma referência na minha família por nenhum dos dois lados, não tem nenhum médico, eu sou a primeira de todas. Nossa! E eu acredito que deveria ser algum médico que cuidou de mim, eu via todo aquele cuidado, aquela atenção, ele talvez um pediatra, né, pela idade, não sei. E aí eu desenvolvi essa vontade. E ao longo do meu desenvolvimento ali na adolescência, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então, sempre foi uma questão que eu estava muito determinada para fazer. Que é muito você, inclusive, né? Ser decidida, determinada. Mas, por outro lado, a dermato já não foi assim, né? Ao longo da faculdade, eu entrei pensando em fazer pediatria. E aí, provavelmente era a sua inspiração lá de trás, né? Você não definia muito bem, mas tinha algo dali, talvez, né? E aí, ao longo, fui conhecendo outras especialidades. Me envolvi com a ginecologia, queria ser ginecologista durante um bom tempo. Olha! Também não sabia, que eu conto que gineco foi uma das primeiras que eu excluí. Isso aqui de jeito nenhum não quero. Eu gostava bastante. E a dermato era uma que eu via como uma opção que não era pra mim. Porque eu via muito da parte estética, mas eu gostava muito da parte clínica da medicina. Então, eu não conseguia ver isso na dermatologia. Porém, chegou um momento de um estágio da faculdade, de fato, que a gente tinha dermatologia clínica. E a gente se deparou com um caso super difícil. E eu lembro que a minha preceptora debruçou sobre aquele caso. E aí foi desenvolvendo todas as hipóteses clínicas. E eu voltei atrás, eu falei, peraí, eu acho que tem mais nessa especialidade do que eu sabia. E fui ali amadurecendo a ideia, até que depois que eu formei, de fato, que eu decidi que seria dermato. Interessante nas histórias que eu vim conversando, né, por esses podcasts, que a Doc Pan, eu não lembrava, quando ela chegou, que ela também gostava mais da parte de doença, que não é tão comum hoje, quem escolhe dermato, escolhe pela estética, e o seu era mais do que isso, tipo assim, se fosse pra ser estética, você não tava querendo muito, mas a parte de doença foi o que te encantou. Correto. Né? E que te fisgou ali, então, pra gente. Que bom! E aí, quando você entrou no mundo da dermatologia, focada mais, né, em querer entender todo esse mistério da parte clínica, que hora que a estética te pegou ali? A minha residência médica, o principal foco, né, era doença infecto-contagiosa, porque era a referência do nosso hospital. Mas, no segundo ano, a gente fez uma pós-graduação de medicina estética, e foi ali que eu tive ali os meus primeiros contatos, né, com o paciente, e realmente abriu um mundo novo para mim.
porque eu vi aquele paciente que queria melhorar a autoestima, que queria se sentir mais bonito, e você ter essa possibilidade de fornecer isso para alguém, sabe? Isso não tem preço. Então, eu acho que realmente foi ali que eu comecei a me encantar mais e abrir o meu coração para esse lado, e eu conseguia ver que eu conseguia fazer as duas coisas. Eu poderia muito bem ser uma boa dermatologista clínica, tratar doenças, mas ao mesmo tempo também cuidar da beleza dos nossos pacientes. Muito bom. E aí, você, então, em BH, terminou lá, né, essa parte toda da dermatologia, e depois? Conta os próximos passos. Pois é. Depois, terminei minha residência, e aí, como o André estava morando em Vitória, nós dois tínhamos em mente que nós íamos voltar para Vitória e seguir a nossa vida a dois, e ali na nossa cabeça seria o lugar onde a gente ia envelhecer, etc, né? Então tínhamos muitos planos. Mas Deus tem outros planos para nós, né? E ao longo do ano de 2023, que eu estava ali me estabelecendo e tudo mais, eu estava ali naquela dificuldade, né? Do primeiro ano de pós-formado e tudo mais. E aí, já trabalhando, já né? trabalhando. Isso, aluguei uma sala, né? Para eu atender meus pacientes particulares, consegui entrar num hospital onde eu atendia os convênios, dava plantão na unidade de pronto atendimento, na UPA mesmo, né? E eis que um dia estou eu acompanhando o Instagram do GTC. Você já nos conhecia? Já te conhecia. Tá, conta essa parte também, quando foi. Isso tudo, gente, quando eu a conheci, eu ouvi tudo isso, mas já contei aqui, né? A minha memória não é tão boa. Então eu lembro de algumas partes da história, mas os detalhes eu amo ouvir de novo. Eu já te acompanhava pelo Instagram, por ser uma referência, né, no Brasil em termos de medicina estética, e desenvolveu exatamente naquela época da residência, onde a gente estava entrando em contato com esses pacientes, né? Então, você conheceu ali pelo Instagram. Exato. Então, eu te acompanhava a Doc Pan também. E em determinado momento da minha residência, eu cheguei a entrar em contato com o GTC para poder fazer um fellow com você. Só que eu lembro que na época não coincidiu com a minha escala, porque a gente tinha uma escala muito fechada, né? Que era só 5 residentes. Então, não deu certo na época. E aí, eis que final do ano de 2023, aparece um anúncio que eu nunca tinha visto todo esse tempo de acompanhamento lá, que era que eles estavam contratando uma médica. E eu olhei aquilo e falei, gente, vou me inscrever, mas uma coisa muito despretensiosa, porque eu já estava seguindo a minha vida ali, né, em Vitória. O plano estava acontecendo, exato, né? E estava dando certo. Muito. Até aquele momento, mas eu pensei, por que não? Vou me inscrever. E aí, num primeiro momento, entraram em contato comigo, acredito, para ver se eu de fato existia, se eu era aquilo tudo que eu falei que eu era. Mas frisaram muito um ponto de que eu não morava em São Paulo. E aí eu lembro que depois da entrevista eu falei, essa oportunidade não vai dar certo, porque eles frisaram muito essa questão, e eu moro em Vitória, né? E as outras candidatas eram de São Paulo. E fiquei com aquela oportunidade ali guardada, mas acabei passando para a segunda etapa. Vou contar do lado de cá então, gente. De fato, na história do GTC, né, eu contei com a Pan, que foi a nossa primeira médica, como foi. Eu não queria trabalhar quando eu montei meu consultório, eu falei, eu vou ficar aqui sozinha, e é esse consultório, exatamente isso que eu vou ficar pro resto da minha vida, era o que eu achava. E à medida que eu fui entendendo que eu ia precisar colocar mais alguém, porque, né, não dava para viver naquele ritmo insano de vida, atendendo, crescendo a quantidade de demanda. E que o Eduardo falou, né, que eu precisava colocar mais, né, ele foi me aconselhando de que seria bom, né, e eu fui entendendo que seria, e aí eu comecei a entrevistar. Na época eu tinha um Instagram que não era, né, tava começando também, mas só de postar ali já vieram várias pessoas e vinha indicações, mas meu coração não tava aberto, e porque Deus tinha também, né, a pessoa certa, a hora certa. Então eu entrevistei não sei quantas pessoas, do meu jeitinho de ser naquela época ali, né, era uma folhinha de papel, eu anotava ali umas perguntinhas que eu ia fazer, muitas eu não chegava nem no meio, eu falava, deu match, não é isso, né? Olhava os currículos, as formações, mas era muito mais a questão da conversa. E depois lá de um tanto de entrevista, quando a Pan chegou, eu não peguei nem o currículo dela, porque quando ela entrou, falou, primeiro, antes de falar, eu já arrepiei, já senti, gente, tem uma coisa aqui, né? E de lá pra cá, à medida que foi aumentando, né, o grupo, outras médicas foram entrando, a gente foi mudando o jeito de fazer esse processo seletivo, porque eu já não tinha mais tempo de eu mesma fazer entrevista com todo mundo, né? Então foi mudando ali a forma. E sim, no começo era
currículo, e depois que vinha para uma entrevista e tal. E quando esse anúncio que a Aninha falou, a gente já estava num outro formato, né, de anúncio. Conta pra gente, que você tinha o que lá, quando tinha anúncio de vaga, e aí era o que era para fazer? Contratando médico, a princípio, né? Aí quando você clicou... Aí eu cliquei e aparecia um link para poder falar de mim. Não me pedia currículo, não falava muita coisa da minha formação profissional, mas era para querer me conhecer como pessoa. Porque a gente já partia do pressuposto que, assim, o básico é que a pessoa tinha que ser boa profissionalmente, né? A gente já estava num lugar ali que a gente entendia que quem ainda não tinha uma boa técnica não ia procurar para trabalhar. Lógico que a gente ia validar também essa parte, mas pra gente, mais importante do que isso, era a gente conhecer os valores, entender se dava um matching. E sim, tinha muitos candidatos de São Paulo, mas tinha candidatos do Brasil todo. E aí quando, né, a pessoa que fazia a nossa seleção, processo seletivo ali, né, revisou todos, foi chegando, afunilando ali, né, chegando em alguns, ela não largava o seu. E a gente falou, mas ela não é de São Paulo, vai ser muito difícil, né, por que vai demandar? Se tem outras que deu muito mais, mas ela tem uma coisa que bateu, e quem fez a seleção, né, uma pessoa que estava comigo há muitos anos, me conhece também há muito tempo, e ela falava, deu um matching, e de fato, quando foi chegando mesmo na parte depois da entrevista, né, que é onde você tá, conta aí, então, pega da sua parte, só pra vocês entenderem como caminhou de cá. Isso, e aí numa segunda etapa, então, depois de ter passado por isso tudo por vocês, voltou aqui pra mim com uma entrevista nossa, né, minha, junto com você e com o Dr. Eduardo. Então realmente ela já tinha passado ali pra última etapa mesmo, né, a nossa pessoa já tinha entrevistado toda, selecionou e chegou na gente. Chegou em vocês, e novamente, vocês frisaram muito a questão de eu não morar em São Paulo, como é que seria isso, meu marido tava lá. Isso me preocupava demais, eu pensava, como é que vai ser isso? E aí eu tentei passar exatamente a naturalidade do nosso relacionamento, ou seja, a gente já tá acostumado com relacionamento à distância, a gente vai dar um jeito, isso aí não é problema e tudo mais. E dali passei para a última etapa, que foi quando ela me ligou. E quando ela entrou em contato, a princípio, eu falei assim, eu acho que ela vai me ligar para falar que eu realmente não passei, porque eu não moro em São Paulo. E aí quando eu atendi, ela falou, eu estou te ligando para te dar uma boa notícia. E eu lembro que eu desliguei e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque de fato... Eu não moro em São Paulo! Eu não moro em São Paulo, agora eu vou ter que ir. Né? E assim foi onde começou tudo. E ela veio, gente, veio mesmo, porque a gente, né, vocês conhecem os nossos valores, quem nos acompanham, sabe que eu e o Eduardo, o valor família, pra gente é algo muito forte, né? Então a gente pensava, como isso vai dar certo, né, dela tá aqui, porque ele naquele momento não poderia vir, e ele lá, né? E a gente entra nos relacionamentos pra tentar ser um relacionamento duradouro, né? A gente quer pessoas que a gente vai ter uma conexão para carregar aí por um longo tempo. Então a gente pensava, não vai durar muito, porque ele lá, ela aqui, mas a gente gostou demais dela, gostamos demais dele, ele participou também na entrevista, a gente faz questão, quando possível, né, de conhecer também o cônjuge. E ela veio, quando ela chegou... Como não apaixonar mais ainda pelo que ela escreveu, depois pela entrevista, mas ela pessoalmente, né? E agora eu vou pular até uns capítulos pra frente desse drama aí da história de, mas vocês estão separados, um lá e um cá. E aí agora, né, há poucos meses... Agora ele já tá aqui, agora está aqui também, então já estão unidos, que era a nossa preocupação, né? Exato, de um nós longe quatro, do outro. Né? Nós dois, quatro. os gatinhos. Os gatinhos que fazem toda a bagunça da madrugada. É isso aí. Muito bom. E aí, quando você veio, então, ele continuou lá um tempo, né? Tem todo o desafio, de novo, né? De estar morando sozinha, né? E aí, finalmente, em São Paulo, que era uma cidade que você tinha, né? Lá atrás, um sonho de ter ido fazer a faculdade, a residência, não rolou, mas já vir para trabalhar. Conta como foi essa sua adaptação aqui, né? Uma coisa era vir a São Paulo, que a gente vinha com uma certa frequência, Sim. mas para fins de lazer. Outra coisa é morar, né? Mas me vi ali num bairro muito gostoso. Então, sou suspeita para falar, eu falo que eu não moro em São Paulo, eu moro em Moema, porque minha vida acontece ali. Exato. Então, sou muito privilegiada, porque a nossa vida realmente acontece aqui em Moema, né? Então, fomos ali nos situando, conhecendo os principais locais, e hoje em dia eu também não me vejo morando em outro lugar. É isso. E a Aninha se adaptou super bem, porque quem mora no mundo, gente, já conheceu, né, tantas culturas e coisas diferentes, é fácil, né, essa questão de você ter uma facilidade
facilidade para essa adaptação, né? Para o novo, para o diferente. Ao longo da minha vida eu já tive que mudar algumas vezes, dentro da mesma cidade ou mesmo de país, né? Sim. Então, aliás, de cidades. Dentro da mesma cidade, dentro do mesmo país e para fora. Para fora também. Então, a gente se adapta. Eu penso assim, é só uma questão mesmo de pequenos ajustes ali, mas a gente sempre se adapta. E hoje, na sua atuação, né? Porque a Aninha é uma médica muito completa como dermatologista, assim, que faz um pouquinho de tudo e sabe profundamente tudo isso que ela faz, né? A gente estuda muito sobre a questão dos perfis comportamentais, né? E a Aninha tem um perfil de ser muito estudiosa, assim, né? Ela é muito analítica, ela é detalhista ali na profundidade dos estudos dela, né? Então, dentro isso tudo que você faz também, qual hoje, né? Um dos procedimentos ali que você mais ama, vamos dizer assim, né? Ou qual essa parte da dermatologia, ou uma mais específica? Acho que dos procedimentos, o que eu mais gosto, apesar de ser talvez um dos mais antigos, é o Botox. É um Botox. Porque eu penso assim que ele faz tanta diferença e um efeito rápido, né? Os pacientes ficam felizes ali com aquele resultado. Um custo-benefício tão bom, né? Custo-benefício bom. Então, ainda é um dos que eu mais gosto, um dos que eu mais sugiro para os meus pacientes. Maravilhoso. Quando eu falo isso, né, do que mais gosto, é bem nesse sentido que a Aninha respondeu aqui, que às vezes eu pergunto até de um jeito diferente. O que você não viveria sem, né? Acho que o Botox é bem esse clássico. Exato. Acho que essa se também é a tivesse que resposta. escolher só um, seria ele, né? Muito bom. Agora, uma tendência, né? A gente falou do Botox, enfim, todos os outros injetáveis que a gente chama, mas a gente tem visto uma tendência mundial acontecer na nossa área, né, Aninha? Da chegada das tecnologias, que quando a gente pensa em medicina e quando a gente fala, né, que é algo que já está consolidado, algo que já está há muitos anos, a tecnologia é relativamente recente na nossa vida dermatológica, mas um recente que já veio consolidando e não só isso, como explodiu, né? Então a gente tem visto cada vez mais tecnologias que antes a gente entendia como um tratamento mais complementar e hoje muitas vezes faz parte da nossa base estrutural para entregar os nossos resultados de Quite Beauty, né? Exato. Então conta um pouquinho de como você enxerga a tecnologia hoje na dermatologia. Eu acho que ela tem que fazer parte dos nossos tratamentos, né? Porque a gente sabe que os injetáveis têm um certo limite até onde a gente consegue chegar, ou em termos de resultado, até onde a gente consegue entregar para determinados pacientes. E a gente sabe também que eles tratam apenas uma das camadas, né? Então, os lasers expandem as nossas possibilidades em termos de resultado, em termos de terapêutica, e aqui não se limitando só à parte estética, mas principalmente à parte clínica também, né? Abriu aí um novo leque em termos de complemento dos tratamentos de casa, em termos de tratamentos de consultório com os nossos lasers. Então, hoje eu acho que eles fazem parte aí da grande maioria dos tratamentos que eu ofereço para os pacientes, e muitas vezes a gente até associa aí um ou outro laser para poder pegar ali os benefícios de cada um, né? Para conseguir chegar naquele resultado que o paciente quer. Maravilhosa. E agora eu vou fazer uma pergunta que nem é só minha. Muitos seguidores perguntam ali no Instagram, porque você é muito linda, Ana. Você tem traços maravilhosos e que entrega muito o que a gente prega aqui no GTC do Quite Beauty, que é aquela beleza assim que a gente aqui internamente sabe que já fez algumas coisinhas, mas que tá linda, ninguém sabe dizer exatamente o que. Então revela agora, quais são os seus procedimentos, o que você já fez em você? Eu sempre entrego para meus pacientes, que eu falo, olha, gente, debaixo disso aqui tem muito trabalho de muitos anos, né? Então, um cuidado fundamental e assim que eu faço questão, desde sempre, desde que eu era mais novinha, 15 anos por ali, é o uso do filtro solar todos os dias. Não pego sol, como uma boa dermato, né? Os cuidados de pele, pra mim, é uma coisa inegociável, né? É um hábito diário mesmo, e que eu tenho prazer em realizar todos os dias. E é a base também, né? É a base. Da construção aí da beleza, né? Correto. Não adianta querer fazer tudo no consultório e em casa nada, né? Não é uma coisa que se constrói a longo prazo, né? Sustentável. Exato. Muito bom. E em termos de consultório, aí eu já gosto dos injetáveis,
injetáveis. Então, minha toxina botulínica ali, né, a cada 4 meses. Os preenchimentos em pontos muito específicos por conta do Quiet Beauty. Então, eu gosto só de valorizar os meus traços ali mais bonitos, ou que eu quero realmente só dar um leve destaque. E o estimulador de colágeno, pelo menos a cada 6 meses aí eu faço. E eu amo um bom laser. Então, laser para qualidade de pele, para poder trabalhar ali os poros, as linhas finas. Então, eu acho que faz toda uma diferença. E mais recentemente, que eu tenho mais amado, é a nossa radiofrequência monopolar, para poder trabalhar essa área dos olhos aqui, que é realmente Amiga, uma tá virando dor um vício pra mim, assim, eu queria poder fazer todos os dias. E é uma dor, né, de muitos pacientes e minha também. Então, eu tenho ali, ó, me apegado a ela e tenho gostado muito dos resultados. Muito, também tô muito feliz com ela. E é esse cuidado, devagar e sempre esse cuidado. Olha, e chega aí, essa beleza maravilhosa, gente. Aliás, até conta pra gente como você tem lidado, né, desde que você chegou no GTC, com um pouco dessa nossa intensidade de ser muito disruptivo e de que antes, lá atrás, né, quando eu comecei dermatologia, era uma tecnologia ali por ano nova. Agora é assim, todo mês a gente solta lá no nosso grupinho, chegou máquina nova, tal coisa nova, protocolo novo, produto novo. Como tem sido isso pra você, né, lidar com essas novidades o tempo todo? A sorte é que eu gosto de estudar, como todas as médicas lá do GTC, então a gente sempre gosta de estar ali por dentro de tudo que está acontecendo, e com as tecnologias não é diferente, né? Então a gente sempre quer conhecer ali, chega lá pra gente, geralmente em primeira mão. Mas eu vou contar uma particularidade disso da Aninha, assim, todas as médicas gostam muito de estudar, mas quando a gente quer, assim, um estudo científico sobre tal coisa, a gente vai na Ana, que ela tem uma facilidade para conseguir isso, para encontrar o melhor estudo, porque é um dos jeitos que você gosta muito, né, de estudar, com base científica. Exato, né? E eu acho que é importante a gente ter esse fundamento, mas também entender da nossa prática, o que aquilo ali faz sentido para nós, né? Então, lá no GTC, realmente, é uma tecnologia atrás da outra, uma novidade, uma semana, na outra já tem outra tecnologia aparecendo, então a gente sempre tá tentando aí acompanhar o ritmo, mas não é fácil. Porque não é nem só o que a gente divulga ali, mas a quantidade de eventos também, por estar em São Paulo, né? Então, poder pegar em primeira mão. Então, é lançamento, né? E você abraçou super essa rotina também paulistana aí, né? Dos eventos, congressos. Sim, a gente tenta ali encaixar na agenda entre um paciente e outro, dá ali aqueles minutinhos, a gente vai lá, tira uma informação, compartilha com as amigas, que a gente tem um grupo onde a gente compartilha todas as informações. É maravilhoso, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, então a gente se divide, se multiplica, né? E ali a gente vai aprendendo juntas. Muito bom. E entrando, talvez, não só na parte técnica, né, e de tecnologias injetáveis, mas também dos pacientes, conta alguma história interessante da dermatologia que você já tenha vivido aí, uma ou duas, pode ficar à vontade. A gente, ao longo da nossa trajetória profissional, a gente tem vários pacientes que nos marcam, né? E eu tenho alguns, mas tem um em especial que eu levo assim no coração, que é uma história aí da minha residência médica. Ao longo do meu 2º ano de residência, eu fui a médica responsável por acompanhar um paciente durante o período de internação. Ele internou com uma doença que chama pênfigo vulgar, que para nós que estamos mais familiarizados, né, é uma doença que leva ao surgimento de bolhas em diversas regiões do corpo. E esse paciente internou com cerca de 10% de superfície corporal acometida pela doença, mas rapidamente ela evoluiu para quase 90% da superfície corporal. E foi um paciente que me desafiou muito como médica, porque é uma doença com comportamento muito agressivo e que estava muito refratária a todos os tratamentos convencionais que a gente estava habituado, né? E um paciente que exigiu muito de mim como médica, porque coincidiu com a época do Covid. Então, ele não conseguia receber visita, então ele buscava em mim um apoio, um suporte emocional, mas por outro lado, eu estava muito fragilizada como médica dele, vendo ele naquela situação e me sentindo ali com as mãos atadas, porque apesar de tudo que eu estava fazendo, parecia que não estava ajudando tanto assim, né? E no lado espiritual, de fé, ele também me ensinou muito, porque todos os dias, apesar de toda a gravidade que ele se encontrava, apesar da doença estar ali bastante refratária, ele nunca perdeu a esperança de que ele ia recuperar e de que ele ia conseguir sair dessa. Então, ver aquela resiliência
resiliência dele diante de toda aquela situação que ele estava passando, estava me mostrando assim, não, eu preciso ser forte, porque ele precisa de mim nesse momento, né? Uau. Então, a gente desenvolveu ali, de fato, uma amizade ao longo desses 2 meses de internação dele. E essa história teve um final feliz. Eu tava doida pra saber qual o desfecho, né? Teve um final feliz ao longo dos últimos 2 meses, assim, de internação. Ele foi evoluindo numa curva de melhora. A gente conseguiu deshospitalizar esse paciente e ele seguiu melhorando e praticamente se recuperou 100%. Depois a gente se encontrou no ambulatório, que ele voltou para fazer o follow-up, e ele sempre muito agradecido por toda a ajuda, e eu sempre falava com ele, olha, você me ajudou e me ensinou muito mais do que eu pude fazer por você, né? Então esse papel nosso como médica ali vai muito além, né, do cuidado. Então essa troca que eu tive com ele é um paciente que eu levo assim no coração, porque ele realmente me ensinou muito. Uau, que lindo, que história! E já linka com uma última pergunta que eu faço para todos os convidados, porque inclusive é o propósito do nosso podcast, que é o propósito da nossa vida e do GTC também, né? E que você, quando entrou, a gente compartilhou até para entender, isso faria parte também, né, do seu, e você compactuou com a gente nele, né, que é fazer da vida do outro um lugar melhor após nos encontrar. Então, eu gostaria que, se você tivesse uma mensagem final, Aninha, para inspirar as pessoas a fazerem essa diferença, por exemplo, né? Como você fez na vida desse paciente. Então, inspirar as pessoas a fazerem diferença no mundo do outro. Qual mensagem você diria para inspirar elas a isso? Eu acho que a gente sempre pode se doar um pouquinho mais, sabe? A gente sempre menospreza um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa capacidade, mas a gente sempre tem que pensar que, às vezes, o pouco que eu sei pode ser o suficiente para poder ajudar alguém, ou às vezes pode ser exatamente a palavra que aquela pessoa precisava naquele momento, né? Então eu penso dessa forma, que a gente sempre pode contribuir para a vida de alguém de alguma forma, por mais que a gente ache que não, a pessoa às vezes consegue absorver aquela mensagem e levar ali para a vida dela de uma maneira positiva. Que lindo! E a gente vê você fazendo isso no GTC, né? As pacientes saem tão impactadas das suas consultas, de cada encontro com você, porque muitas das pacientes que a Aninha atende, né, são pacientes que às vezes já estavam ali no GTC, ou mesmo as pacientes novas, mas a gente sempre faz pesquisas ali de satisfação para entender como os pacientes estão, e o retorno é sempre muito positivo, né? Eles contam como a Ana sempre vai além de entregar ali não só uma técnica maravilhosa, né, com muita excelência, com muita confiança, os pacientes se sentem muito seguros na mão da Ana, mas que ela toca além, né, entregam a mais, que eles saem transformados também. Isso é lindo te ver na sua vida. Mas eu acho que quem entra lá no GTC entende um pouco dessa essência, né? Um ambiente de muito carinho, independente da consulta. Ali, todo o atendimento das meninas é um momento realmente para fazer o paciente se sentir em casa, se sentir bem. Cuidado, né? Então, ele já chega na consulta com esse sentimento, e nada mais justo do que eu retribuir, para que ele saia se sentindo dessa forma também, né? Então, é um lugar onde a gente se sente leve, não só de trabalhar, mas a gente vê nos pacientes também essa leveza e esse gostar dessa atenção e desse cuidado que a gente tem com eles. A gente gosta muito de cuidar deles. É isso, maravilhosa! Amei, como eu disse, né? Ana mora no nosso coração já. A gente compartilha de muitas mesas juntos, né? Verdade. E a gente vai sempre conversando. Mas como ela é reservada, tem esses detalhes, esses segredos aqui que conhecemos dela que eu ainda não sabia e amei conhecer. Então, muito obrigada por ter se aberto aqui, né? E ter dado esse momento aí pra gente conhecer um pouquinho mais. Foi ótimo, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Para você que ficou até o final, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque ainda vão vir vários episódios com vários outros segredos, não só da doutora Ana, que vai voltar, mas de vários outros convidados que a gente vai ter aqui também. Então, muito obrigada e até o próximo. Até.